Beleza, gente? Então agora a gente voltando, né, dando continuidade ao módulo 4, metabolismo de lipídios, né, que é o que a gente avalia para a gente estar falando um pouco sobre a saúde cardiovascular dos nossos pacientes, tá? Então é através do metabolismo desses lipídios e de outros indicadores que a gente vai dizer se o nosso paciente está com uma boa saúde cardiovascular. Então antes, vamos relembrar como é que é o metabolismo, né, das nossas lipoproteínas, né, que são as lipoproteínas que carregam os lipídios da nossa dieta, tá? A partir do momento que a gente come algo com gordura, né, vai para o intestino. No intestino a gente vai ter a formação do primeiro quilomicron, que é o triglicerídeo exógeno, que vai entrar nos nossos capilares, né, vai entrar em contato com a lipase lipoproteica e vai liberar, né, a ácido graxo livre, tanto para tecido adiposo quanto para tecido muscular, ou para estoque ou para queima, tá? E aí esse quilomicron, ele vai se transformar então num quilomicron remanescente, que vai para fígado, né? E chegando no fígado, a gente vai produzir, né, a partir da chegada do quilomicron remanescente, o seu conteúdo rico em triglicerídeos, tá? A gente vai produzir, então, a segunda lipoproteína, que é o VLDL, né, que é o triglicerídeo endógeno, porque ele foi produzido no fígado, tá? Como é uma lipoproteína também bastante rica em triglicerídeo, da mesma forma que o quilomicron, ele vai percorrer o mesmo caminho, né, que os quilomicrons. Entrar nos capilares, entrar em contato com as lipases e ceder ácido graxo livre para estoque ou para queima, tá? Fornecimento de energia. E aí ele vai se transformar, né, num remanescente, que é chamado de IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária, tá? E que depois, em contato com uma lipase hepática, ele se transforma em LDL, tá? Gostaria de lembrar que em todos esses momentos, o nosso HDL, né, que vai ser produzido também desde o momento que o quilomicron é produzido, tá? Ele vai fazer o transporte reverso do colesterol. Então, é o triglicerídeo que vai ceder ácido graxo livre para os nossos tecidos, e nesse momento dessa clivagem, o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, né, porque ele é rico em proteínas, então ele consegue fazer, né, uma circulação um pouco mais rápida do que as outras lipoproteínas, porque ele tem muita proteína, e lembrando que o nosso sangue é líquido, né? Então toda gordura, para poder circular no nosso sangue, tem que estar associada à proteína, né? Se tiver pouca proteína nessa estrutura, ela vai fazer um transporte lento, né? Então, quanto mais proteína, a quantidade de proteína é determinante dessa velocidade desse transporte, né? E aí, qual é a função básica, né? O HDL tem muitas funções, inclusive função de imunidade, mas uma função muito básica do HDL é estar fazendo o transporte reverso do colesterol, tá? Então, no momento que eu tenho, né, o triglicerídeo entrando aqui sob a forma de ácido graxo livre, tá? É o momento que esse HDL vai pegar esse colesterol e vai levar de volta para o fígado. Ele vai fazer a mesma coisa quando o VLDL estiver cedendo seu conteúdo, né, para os tecidos, né, pelos capilares, e ele vai pegar esse colesterol e vai fazer o transporte reverso do colesterol para o fígado, tá? Então, é uma lipoproteína fundamental para que a gente possa estar fazendo essa depuração, né, do colesterol, que ficaria em grande quantidade nessas lipoproteínas que estão circulando, e que são de baixa densidade, né? Olha, muito baixa densidade, né? Very low, tá? E low, né? Low density lipoprotein, né? Densidade muito baixa. E aí, o que acontece? Esse LDL, gente, ele pode sofrer algumas ações de radicais livres enquanto ele estiver circulando no nosso sangue, né? O LDL, ele é uma lipoproteína fundamental para estar levando o colesterol, né, para várias ações do nosso corpo, né? O colesterol, ele é fundamental, né? Se não fosse colesterol, a gente não formaria vitamina D. Se não fosse colesterol, a gente não teria hormônios sexuais, né? A gente não teria também nossos sais biliares, tá? Então, é muito importante, tá? A grande questão é que a circulação desse LDL num contexto, né, digamos assim, num ambiente inflamado e pró-oxidado, que seria o nosso endotélio, o nosso sangue, né, esse que é o grande problema, né, e que acaba causando, né, todos os
as outras alterações que a gente vê nos nossos pacientes, incluindo o infarto, né? Então, eu só vou ter formação de placa de ateroma a partir do momento que eu tenho uma alteração do meu LDL, que eu tenho um LDL oxidado e que eu vou atrair, né, células de defesa como monócitos que se transformam em macrófagos, né, e que vão tentar fagocitar esse LDL. E por não conseguirem, porque o LDL não é um vírus nem uma bactéria, a gente vai ter a formação das células espumosas que vão calcificar, né, na íntima da artéria. E aí a gente vai ter o início, né, da formação, né, da placa de ateroma, tá? Então, basicamente, esse é o metabolismo essencial, né, tirando muitos detalhes que acontecem de enzimas, né, e de outros subprodutos que vão acontecendo aqui no meio do caminho, tá bom? Então, baseado nisso, gente, né, a gente tem a publicação dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia de 2019, né, que traz, né, a última diretriz sobre dislipidemias, tá? E ela apresenta, então, os valores de referência, né, conforme a avaliação do risco cardiovascular estimado. Então, esses pontos de corte que estão aqui, eles vão acontecer a partir do momento que eu vou identificar o risco do meu paciente. E como é que eu identifico um risco do meu paciente? A partir do momento que eu aplico, né, um score, que chama de score de Framingham, tá? Que existem também tabelas para isso, né? Por exemplo, se o meu paciente ele é fumante, se ele é idoso, se ele está obeso, se ele tem um HDL baixo, se ele tem um LDL muito alto, né? Essas informações são colocadas num aplicativo, né, que é o score de Framingham, e que está no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a partir do momento que a gente identifica o risco do nosso paciente, a gente vai ter, então, né, quais são os valores desejáveis, especialmente para o LDL para o não HDL, tá? Então, por exemplo, nível de colesterol total tem que ser abaixo de 190 para qualquer indivíduo, independente do seu risco. O nível de HDL, que é a lipoproteína do bem, né, tem que ser acima de 40 para qualquer indivíduo, independente do risco, tá? Nível de triglicerídeo tem que ser abaixo de 150 quando eu faço um exame, né, em que eu fiz jejum, tá? E tem que ser abaixo de 175 quando eu faço um exame de sangue sem ter feito aquele jejum, né? Por quê? Porque a gente sabe que essa lipoproteína aqui, ó, os quilomicrons, eles desaparecem do nosso sangue depois de 12 horas de jejum. Por isso que quando a gente dosa, né, faz perfil lipídico, a gente não tem informação de quilomicron, ele desapareceu, né? Mas como hoje a gente entende que o estado alimentado é um estado interessante de ser avaliado, né, que é o maior estado protrombótico que a gente tem, que é depois da alimentação, tá? Alguns autores sugerem que o perfil lipídico seja feito sem jejum, né? E com isso a gente acaba acrescentando, né, a participação do quilomicron nesse perfil lipídico, especialmente em relação à quantidade de triglicerídeo, porque a gente sabe que o maior conteúdo da lipoproteína quilomicron é triglicerídeo, tá? Acaba acrescentando, né, o seu conteúdo, que acaba sendo, né, uma quantidade de 25 miligramas por decilitro. Então, 100 quilomicron no sangue, eu uso, ou seja, se eu fiz jejum, eu uso ponto de corte de 150, ou seja, tem que ter abaixo de 150 miligramas de triglicerídeo no meu sangue, mas se eu não fiz jejum e estou computando a participação do quilomicron no meu sangue, eu aumento uma quantidade de 25 miligramas por decilitro, né, que seria a participação desse quilomicron, tá? Bom, gente, a partir do LDL e do não HDL, tá, a gente vai ter, então, valores diferenciados, tá? Não com ou sem jejum, mas diferenciados em relação ao risco que o nosso paciente foi encaixado, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Lá eles têm um diagrama que coleta informações do paciente e depois ele identifica qual é o risco desse paciente, tá? Não trouxe para cá por conta de ser muitos detalhes, né, isso ser também de fácil acesso no site da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, e muitas vezes esse paciente já vem para a gente com a identificação de risco dado pelo médico, tá? Mas é importante que a gente faça também. Então, eu estimulo que vocês todos olhem de curiosidade como que é a estimativa desse risco, tá, do nosso paciente, pegando algum conhecido de vocês, caso vocês queiram treinar isso, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um indivíduo de baixo risco, ou seja, um indivíduo que vai ter poucos fatores de risco, né? Ele é um indivíduo ativo, ele só tem um LDL alto, ele não é fumante,
seria mais ou menos esse estereótipo, né? Ele teria que ter, né, um valor de LDL até 130, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho um paciente que ele, além de ter um LDL alto, ele é hipertenso e ele já é um idoso, ele é fumante, ele vai aumentando, né, o seu nível de risco. E aí os valores de corte vão reduzindo, né? Porque quanto mais risco eu tenho, menor tem que ser o meu valor de LDL. É assim que a sociedade brasileira entende que eu estaria protegendo o meu paciente, tá? Eu tenho uma opinião de que eu acho que mesmo que eu tenha um paciente com baixos níveis de LDL, se esse paciente me apresentar outros valores no seu sangue que demonstrem que ele está inflamado, que ele está oxidado, né? Esse paciente, para mim, ele continua no mesmo risco, né, de apresentar um infarto, por exemplo, tá? Bom, o não HDL, gente, o que é o não HDL? É o somatório de todas as lipoproteínas que têm colesterol com a subtração, né, com a exclusão da lipoproteína HDL. Porque embora ela tenha colesterol, como ela tem muita proteína, ela é um fator de proteção. Então, quando eu faço não HDL, né, na verdade eu estou incluindo todo o conteúdo de colesterol que está presente não só na LDL, mas também está presente na VLDL, na IDL, que eu nem estou destacando aqui, tá? E então é importante a gente estar vendo, especialmente em pacientes que eu tenho um triglicerídeo muito elevado, tá? E que eu não estou conseguindo estar fazendo o cálculo da LDL por conta da fórmula de Friedewald, né? Porque o LDL, ele é um cálculo estimado. Tá? Ele usa a informação do triglicerídeo para chegar no seu valor. Então, quando eu tenho um triglicerídeo acima de 400, eu não consigo fazer o cálculo do LDL, ok? Então, eu não consigo fazer a principal estimativa de risco, que é o que eu faço pelo LDL. Então, eu acabo fazendo pelo não HDL, que aí com isso eu consigo pegar o valor do colesterol total, né, que ele tem um somatório total, excluo o HDL, e aí eu consigo fazer uma análise de risco para o meu paciente, tá bom? Então aqui eu tenho, quando eu tenho um valor baixo, esse paciente pode ir até 160, quando o risco é intermediário, esse paciente pode ir até 130, e à medida que o risco vai aumentando, o valor do não HDL também vai aumentando, tá? Bom, então, gente, tudo, né, na verdade, desses estudos feitos, que são apresentados nas diretrizes, eles giram ao redor do valor do LDL, né? Por que eles valorizam tanto o LDL? Porque muitos estudos mostram uma forte relação do colesterol total com a doença arterial coronariana, né? E 60 a 70% do colesterol total é formado pelas LDLs, que são essas calculadas, né, que eu falei para vocês. Mas o que é importante a gente falar, e o Ministério da Saúde publicou, né, fez uma publicação no ano passado, que ele destacou isso, que eu achei bastante interessante, é que não há valor normal de LDL, né? Eu não posso estar garantindo que meu paciente que vai ter um LDL menor do que 100, ele vai ser considerado normal. Porque se ele tiver um contexto inflamatório, né, um contexto pró-oxidante, ele certamente vai ter um evento coronariano, tá? Mas o que existe? Tá? Existe uma questão de probabilidade, né? Níveis menores, né, de 100 do LDL reduzem o risco, a probabilidade desse risco, tá? Então, quando eu junto com um monte de gente no mundo inteiro e vou ver essa probabilidade, eu acabo enxergando, né, que quem tem LDL menor do que 100 acabou tendo menos evento coronariano. Mas isso não é garantia. E eu lembro de ter falado para vocês que a gente está cada vez entrando num processo de estar fazendo uma análise indivíduo a indivíduo e não uma análise de médias, né? Então a gente precisa avaliar o indivíduo sobre os seus diferentes aspectos, então não apenas um só valor. Então, níveis acima de 100 mg por decilitro colocam o nosso indivíduo, sim, em maior risco de eventos ateroscleróticos, mas menor do que 100 não isenta dos riscos, tá? E especialmente se eu tenho a minha LDL pequena e densa, tá? E como é que eu vou saber que eu tenho uma LDL pequena e densa? Como é que a gente faz isso? Através de outros exames, já que eu não posso analisar, né? Até tem como analisar, mas é um exame bem mais caro, menos acessível, tá? Então, não tem como eu fazer isso na nossa prática clínica, pelo menos atualmente. Pode ser que daqui a alguns meses ou anos isso esteja entrando na nossa rotina de exames, né? Que vai ser uma coisa legal, tá? Mas até o momento, o que a gente pode usar é um indicador indireto.
que indicador é esse para a gente ver se a LDL está modificada, está pequena e densa, tá? São os níveis de triglicerídeo em relação aos níveis de HDL. Então, quando eu tenho uma razão alta, triglicerídeo, HDL, tá? Significa uma elevadíssima probabilidade de uma LDL pequena e densa, tá? Então, muitos estudos, né, você vê que em Ribeiro 2020, estudos bem atuais, têm demonstrado que o índice triglicerídeo HDL é um marcador independente de risco cardiovascular, tá? Vamos entender um pouquinho por que isso acontece. A partir do momento que eu tenho um triglicerídeo maior do que 170 por decilitro, tá? O que pode acontecer, né? Esse triglicerídeo em quantidade elevada, tá? Ele vai, né? Eu vou ter valores aumentados da VLDL, da lipoproteína VLDL, ok? E por ter uma grande quantidade, né, de triglicerídeo no seu conteúdo, eu vou estimular a ação de uma enzima chamada CETP, que é uma enzima que faz transporte de ésteres de colesterol. É uma proteína transportadora de ésteres de colesterol, tá? Ela vai tentar tirar esse excesso de triglicerídeo que está no VLDL, né, que é o triglicerídeo endógeno, tá? Ela vai tentar transferir esse triglicerídeo para o HDL e para o LDL, mas como ela é uma proteína de transferência, né, de ésteres de colesterol, ela traz ésteres de colesterol para o VLDL. Então, ela faz essa troca tanto com o HDL quanto com o LDL. Ela leva triglicerídeo para o LDL, leva triglicerídeo para o HDL e ela traz de volta ésteres de colesterol para o VLDL e traz de volta ésteres de colesterol, né, do LDL para o VLDL, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter HDL rica em triglicerídeo. E eu vou ter também LDL rica em triglicerídeo. Certo? E aí, esse conteúdo, né, rico em triglicerídeo vai estimular uma enzima chamada lipase hepática, que é para ambas as lipoproteínas, tá? Que vai acabar fazendo uma degradação, né, da ApoA, que é a apoproteína que fica no HDL, né, como se fosse a proteína que faz ele encaixar nos receptores dos tecidos, né, que é uma proteína que inclusive a gente dosa, pode dosar também no sangue para ver se o HDL está funcionando, tá? Então acaba tendo uma degradação do HDL, né, da ApoA, de tal forma que metade do seu conteúdo acaba sendo excretado pelos rins, né? Então, por isso que a gente diz que quanto maior o triglicerídeo, menor vai ser o HDL. Eles têm uma relação inversa, tá? Bom, o que vai acontecer com o LDL? O LDL também vai ter uma degradação, tá? Pela lipase hepática, ok? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter menos triglicerídeo, ele vai ficar pequeno, né? E aí a gente vai ter a caracterização, né, de um LDL pequeno e denso, tá? Então, esse é o momento, né, que a gente consegue entender que quando a gente tem triglicerídeo alto, eu vou ter um HDL baixo e vou ter um LDL pequeno e denso, tá? Aqui tá HDL, gente, mas tá errado, tá? Aqui é LDL, pequeno e denso, ok? Então, esse mecanismo aqui fisiopatológico, ele vai estar caracterizando o que a gente chama de dislipidemia heterogênica, que é, primeiro, uma razão triglicerídeo HDL alta, que significa uma elevação do triglicerídeo, né, ou especialmente o VLDL, um aumento das LDLs pequenas e densas, ou até eu posso ter uma manutenção, tá? Não necessariamente eles vão estar elevados. Eles podem sim estar elevados, mas eu posso ter esse LDL em níveis normais, mas se eu tenho triglicerídeo alto, HDL baixo e uma razão triglicerídeo HDL alta, certamente essa minha LDL vai estar pequena e densa, tá bom? E é claro, né, a redução do HDL. Bom, então aqui, gente, eu tenho 6 tipos de lipoproteínas, tá? 6 tipos de lipoproteínas. Eu queria chamar a atenção, né, para o diâmetro dessas lipoproteínas. Observem que quilomicron é uma lipoproteína que vocês quase nunca ouviram falar. Por quê? Porque ela é uma lipoproteína grande. Ela não atravessa o endotélio, né? As lipoproteínas de tamanho menor do que nanomol, do que 70 nanomol,
que são as lipoproteínas preocupantes, que podem atravessar o endotélio facilmente e participar desse processo de placas, né, de formação de placas de ateroma, tá? Então aqui, ó, o VLDL, tá? Entre 30 e 80, o IDL entre 25 e 30, o LDL entre 20 e 25, tá? Agora, embora o HDL tenha entre 8 e 13, ele não é uma lipoproteína ApoB100. Então, isso é um fator de proteção para ele não ser aterogênico, no caso. Pelo contrário, né? Ele vai fazer o efeito contrário, o transporte reverso do colesterol, tá? E a gente tem aqui, ó, a LPA, né? Que embora não seja sua apolipoproteína principal, mas ela também tem a ApoB100. Então, é importante a gente estar dosando pelo menos uma vez na vida, tá? A LPA dos nossos pacientes, para que a gente possa estar identificando, né, que a LPA, quando ela está alterada, está elevada, né, pode estar relacionado, né, a uma questão genética, a dislipidemia do nosso paciente. Então, pelo menos uma vez na vida, a gente deve dosar a lipoproteína nossa e dos nossos pacientes, tá bom? Então, aqui são os 6 tipos básicos de lipoproteínas, chamando atenção para as lipoproteínas com a ApoB, que são 4, né? Essa, né? A VLDL, a IDL, a LDL e a LPA, tá? Lembrando que essas que têm a ApoB, se elas tiverem menos do que 70 nanomol, são lipoproteínas com probabilidade elevada de estar atravessando o endotélio e participar da placa de ateroma, tá? Então aqui a gente tem nossa razão triglicerídeo HDL, os pontos de corte que foram sugeridos pelo estudo da Elsa Brasil, né, de 2020, para homens e mulheres. A ApoB, né, dosar a ApoB e a ApoA também é interessante que a gente dose, para que a gente possa estar vendo a atividade, né, do nosso HDL em função de todas as outras lipoproteínas ricas em ApoB, que são as aterogênicas. Então, a razão, depois que a gente calcula também, além de serem analisados de forma isolada, a gente pode também analisar de forma, né, associada. Né? A ApoB dividido pela ApoA tem que dar uma razão menor do que esses 2 valores para homens e mulheres. Tá? E a LPA foi aquela que eu falei para vocês, que é interessante, porque ela, quando está maior do que 30, ela indica, né, uma relação de alteração de lipídios no sangue com fatores genéticos. Tá? Então, é muito comum o paciente que tem hipercolesterolemia familiar apresentar valores elevados da LPA, ok? O índice de Castelli também pode ser calculado, eu sempre gosto de calcular, eu gosto de calcular todos esses índices quando eu faço o perfil lipídico dos meus pacientes, porque às vezes eu tenho um paciente que fica preocupado, que está com colesterol muito alto, mas ele tem um HDL de 95, por exemplo, então eu calculo o índice de Castelli para mostrar para ele que o que importa é a relação entre as lipoproteínas e não os valores isolados, tá? Além disso, gente, além de avaliar o perfil lipídico, a gente tem como fazer aquele acréscimo dessa compreensão, que é analisar o contexto, analisar o endotélio do meu paciente, analisar o sangue do meu paciente, para avaliar se esse LDL que está circulando nesse sangue, ele está circulando dentro de um contexto, né, pró-oxidante, né, inflamado, tá? Então, para isso, a gente pode usar biomarcadores de estresse oxidativo e biomarcadores de inflamação. Existem, né, como eu falei para vocês, ó, tem como a gente calcular o LDL oxidado. Calcular não, dosar, né? Tem como a gente dosar outras enzimas antioxidantes para a gente ver a capacidade antioxidante total do plasma. Tem como a gente avaliar especificamente a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa que eu tinha falado para vocês. Mas esses valores não fazem parte da nossa rotina, né? São exames mais caros, né? E a gente não vai estar pedindo tudo isso para não deixar muito caro para o nosso paciente, né? A gente vai tentar trabalhar com valores que já estão ali disponíveis, ok? Então é possível através, por exemplo, da GGT. Lembra? Vocês estão lembrando do módulo de função hepática que eu apresentei a vocês, a enzima GGT? Olha ela aqui, ela é um biomarcador de estresse oxidativo, porque ela resgata, né, a ação da glutationa, tá? Então, de uma forma indireta, eu posso estar analisando a glutationa via GGT, que já está lá no meu exame de função hepática, né? Olha aqui o ácido úrico também, né? O ácido úrico geralmente vem num check-up aí normal dos nossos pacientes. Então, eu também posso ver se o ácido úrico está alto, é porque esse paciente ele pode estar com uma resistência à insulina. Se ele está com uma resistência à insulina, ele deve estar num ambiente de estresse oxidativo também,
tá? E aí a homocisteína, que não é muito comum, mas ela não é tão cara de ser dosada, né? É um radical livre, né? Que vem, né, como subproduto do metabolismo da metionina, tá? E se eu não tenho vitaminas adequadas, como B6, B9, B12, né, eu não vou conseguir fazer o metabolismo adequado da homocisteína. Então, ela elevando no sangue, ela causa disfunção endotelial, ela causa inflamação. Então, a gente precisa analisar a homocisteína também em pacientes que têm, né, alteração do perfil lipídico, tá? E como biomarcadores de inflamação, né, eu tenho o PCR, que também está sempre presente, a interleucina 6, que é a mais rara, tá? Mas olha aqui o fibrinogênio. O fibrinogênio, geralmente, ele vem como rotina também, né? Então, o fibrinogênio alto, independente do motivo, né, ele está indicando um processo inflamatório. Lembra, ele é uma proteína de fase aguda positiva, ou seja, nas crises, né, agudas, ele eleva, tá? Leucocitose, então quando eu tenho uma elevação dos meus leucócitos, também é um indicativo de inflamação. E a ferritina, que é uma proteína que estoca ferro, todas as vezes que ela fica alta, como ela também é uma proteína de fase aguda positiva, ela também vai elevar. Então vejam que não faltam opções para a gente estar avaliando o contexto desse meu paciente, né? Além de eu estar avaliando o perfil lipídico dele, tá bom? Então vamos para o nosso caso clínico, tá? Para a gente entender um pouquinho mais como isso pode se apresentar. O mesmo paciente, né? O mesmo paciente de 42 anos, tá? Com 33 de IMC, com estatose hepática, aquele mesmo paciente que tinha estatose hepática que a gente avaliou a função hepática dele, né? Esse mesmo paciente, ele estava com colesterol 290, um HDL 39, um LDL 203 e um triglicerídeo 226, tá? Fui procurar no exame dele, tinha indicador de estresse oxidativo? Tinha. Olha lá, o ácido úrico 8.2, olha a GGT dele 97, ele tinha homocisteína, que o ideal é que fique abaixo de 9, estava 11, e ele tinha uma quantidade até legal de ácido fólico, mas a B12 dele estava baixíssima, né? O ideal é que a B12 fique acima de uns 600 para que a gente possa estar conseguindo baixar a homocisteína, tá? Marcadores de inflamação ele tinha? Tinha. Fibrinogênio, o ideal é abaixo de 300. A ferritina, né? O ideal é até 100, 120 no máximo. Estava 770. Eu acho que eu nunca vi um valor tão alto de ferritina, tá? Então, é um indicador muito, né, de inflamação e estava com um valor muito elevado. E a PCR também indicando risco moderado, o ideal é abaixo de 0,1, estava 0,31, tá? Então, será que esse paciente tinha resistência à insulina, né? Já estou agregando todos os módulos que a gente já estudou até agora, né? Olha a glicemia de jejum dele, 117, hemoglobina glicada relativamente normal, né? E aquela insulina que eu falei para vocês de 57, tá? Vamos ver primeiro os exames, né? Olha a razão triglicerídeo HDL, deu 5,79. O ideal é que ele tivesse menor do que 3,5. Será que ele tem LDL pequena e densa? Sim, uma grande probabilidade de ter LDL pequena e densa, tá? E aí eu calculei os índices de Castelli 1 e 2, né? Os dois deram valores bem elevados, então quer dizer, um paciente que não tem dúvida que ele está em risco cardiovascular. Ele precisa emagrecer urgentemente, né? E o ROMA dele, né? Eu fui na calculadora, né, no site da calculadora, né, da Universidade de Oxford. Vocês podem usar essa referência aqui. Para mim foi a melhor calculadora que a gente já... mais fácil de estar usando, mais intuitiva, né? Botei a glicemia dele aqui, botei a insulina, cliquei em calcular, tá? Ele calculou o ROMA beta, né? E calculou a resistência à insulina de 7,19, tá? O ROMA beta, ele é um indicador de secreção pancreática, tá? Então, esse paciente, olha, ele está tendo, o ideal é em torno de 100. Ele está tendo uma grande, né, estímulo para estar aumentando sua produção de insulina. Até quando? Ninguém sabe, tá? O importante é que esse paciente possa emagrecer urgentemente. Então, ele tem uma resistência, né, um ROMA-IR de 7,9. O ideal é abaixo de 2, ok? Então, aqui está a calculadora, para vocês estarem consultando também. E, finalmente, a gente, né, finalmente não, ainda faltam 2. A gente vai no próximo módulo para a interpretação do hemograma, né, na análise das anemias nutricionais, ok?
Até lá, pessoal!